Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. A política, o entretenimento e as indústrias culturais desempenham papéis estratégicos nas Coreias, especialmente na do Sul, onde o Estado impulsionou a cultura pop como ferramenta de soft power. Esse movimento ganhou força com a chamada Onda Hallyu ou Onda Coreana, que promoveu globalmente o K-pop, os K-dramas, o cinema e a moda sul-coreanos. Mais do que expressão artística, trata-se de um projeto político-econômico que reposicionou o país no cenário internacional. Enquanto a Coreia do Norte mantém controle rígido sobre a sua produção cultural, a do Sul aposta na exportação da sua identidade. A Hallyu se tornou símbolo de modernidade, nacionalismo e lucro. E para falar sobre este assunto e sobre o dossiê política, entretenimento e indústrias culturais nas Coreias, eu converso com um grande time. Conosco, a doutora Giovana Santana Carlos, doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, né? Integrante do grupo de pesquisa Cult Pop da Universidade Federal Fluminense. Comigo também a mestra Luísa de Mesquita, graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia e doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde estuda fandoms como comunidades políticas transfronteiriças articuladas através da internet. Por fim, converso também com a mestra Virginie Borges de Castilho Sacomã, historiadora, pedagoga, especialista em mídias na educação, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, na linha de pesquisa Cultura, Cidadania e Tecnologias da Informação, integrante dos grupos de pesquisa Laboratório Cult Pop, do Centro de Estudos Asiáticos da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e do Midiásia, também da mesma instituição. Pessoal, que prazer receber vocês aqui no Papo no Auge, para discutir um assunto tão atual. De imediato, eu pergunto a vocês, a todas vocês, né? O que é que levou as pesquisadoras a estudar a onda coreana? Qual é o interesse de vocês no tema enquanto investigadoras e espectadoras, presumo eu? Expliquem para nós o que são os fandons e o que é essa onda coreana ou Hallyu. Bem-vindas ao Papo no Auge. Converso com a amiga Virginie. Por favor, Virginie, bem-vinda aqui ao Papo no Auge, tá? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a você, Saulo, pelo convite. Eu fico muito feliz e honrada de estar falando com vocês. É um assunto que eu gosto e pesquiso e me dedico há anos, né? E sobre os meus estudos, eu comecei a estudar a onda coreana por volta de 2013, por conta própria, com a ideia de futuramente fazer o meu mestrado na área. Então, eu me graduei em História em 2011 e o meu tema na época foi sobre o conceito de otaku na região de Tumbiara, Goiás. E naquela época foi um tema que não foi muito bem recebido pelos professores, pois se tratava de um assunto mais atual, e também porque no meu curso não havia professores especialistas em estudos asiáticos. Mas mesmo assim eu decidi por esse tema, porque era algo que eu me identificava. Eu sempre gostei da cultura pop asiática, mais especificamente a japonesa, e além disso eu percebi uma necessidade de falar mais sobre a Ásia e levar também a sério a cultura pop asiática, né, como um tema que pode ser discutido dentro da universidade. Daí foi então que em 2013 eu comecei a assistir os dramas coreanos, né, eu já assistia dorama, mas em 2013 eu comecei a assistir os K-dramas, e eu gostei e comecei a pesquisar sobre o assunto. Então, no início, não havia tantas pesquisas sobre o assunto no Brasil,
Mas hoje em dia isso mudou completamente. A gente tem vários pesquisadores no assunto, grupos de pesquisa, como o Midiasa, o Cult Pop, o CEA, né, que também falam sobre a ASA, particularmente sobre a Hallyu. Sobre os fandoms, para mim, eu vejo ele como bastante diverso, esse da Hallyu, né? Existem fandoms para cada grupo de K-pop, para atores, artistas, enfim. Então, são grupos engajados e outros nem tanto, né? Cada um tem suas particularidades. Então, a onda coreana, de forma geral, para mim, ela seria a popularização da cultura coreana através dos dramas, da música, da cultura, culinária, educação, enfim, um meio de propagar uma boa imagem da Coreia do Sul para o mundo e com isso também trazer benefícios. Então, não começou do nada, né? Ela houve um investimento, né? E agora a gente é nítido perceber o quão importante foi esse investimento e continua sendo, tá? Esse meio de propagar a influência da cultura sul-coreana. Show, Virginia. Obrigado por tuas palavras iniciais. Giovana, por que estudar a onda coreana, hein? Por que estudar? Bom, porque ela está aí a todo lado, né? Se a gente for pensar principalmente hoje em termos de audiovisual e música, o pop sul-coreano está em alta. A gente vê, por exemplo, que em séries de TV, hoje, com o exemplo do Round Six da Netflix, a gente vê que é uma das séries assim que quebrou recordes de séries por ser já a primeira que já ficou top 1 em todos os países que a Netflix atua, foi a primeira também em não língua inglesa. Cada temporada teve ali alguma coisa que quebrou de recorde, assim. E a gente vê hoje em dia que, junto com outras produções de outras nacionalidades, sempre está lá nos top 10 alguma obra coreana, sul-coreana, né? Então a gente vê que a qualidade dessas séries, elas levam a sempre estar no ranking, né, no mundo todo. Então, hoje a gente já pode dizer que existe mesmo tanto o consumo de séries norte-americanas quanto de sul-coreanas, como parte já desse cenário de audiovisual. E o K-pop também, né, tem feito muito sucesso. Eu acho que se a gente pega o exemplo do BTS, é um dos grupos musicais assim também que quebra um monte de recorde, e não só de K-pop, mas de música em geral. Então, e eles atingem assim diversos públicos. Até quando você perguntou, né, de fandom, e a Virginia falou que cada fandom tem suas especificações, a gente sabe que o fandom de BTS se chama ARMY, né? É o grupo de fãs que se determinam, se dizem ARMYs. Mas a gente vai ter ARMYs adolescentes, jovens, adultas, idosas, assim, que é uma coisa que a gente vê, vai ter mulher, vai ter homem, então é também um grupo que a gente vê que quebrou, assim, um nicho. Ele tá, assim, para todas as gerações, né, em diversos países, então a gente vê que o pessoal gosta do pop sul-coreano, porque ele tá aí principalmente nisso. E não só nisso, né? A gente tá vendo que até a estética, por exemplo, também, com skincare e cuidados, e até procedimentos estéticos coreanos também estão ficando famosos aí e sendo buscados. Além da curiosidade que tem, da gastronomia e tudo mais. Muito massa. Luísa, e o teu interesse pela cultura coreana, né? Como é que tu chegou nisso? Então, queria também aproveitar a oportunidade para agradecer o convite. O meu interesse por estudar Hallyu vem do fato... Eu estudo fãs de K-pop, especificamente. E vem do fato de que eu sempre fui muito fã de outras coisas, especialmente de livros e séries. Então, eu estava rodeada por cultura fã e tipo, as pessoas muito importantes para mim também são fãs e muitas delas são fãs de K-pop. Então, eu sempre tive rodeada por fãs de K-pop desde a adolescência, né? Quando o BTS chegou aqui no Brasil, enfim. E, para mim, eu queria entender como que esse ser fã... como ser fã, ele interferia, né, na vida das pessoas. Como as pessoas lidavam com essas práticas, essa identidade na vida cotidiana delas. Eu estudo política internacional, eu sou das relações internacionais,
E eu estudo ativismo fã, então eu quero entender como que o ser fã, e o ser fã de K-pop especificamente, faz com que as pessoas entendam política de forma diferente, como elas conseguem se organizar politicamente de formas inesperadas, né, que a gente não está acostumado a pensar através das teorias mais tradicionais, né? Então, a minha opção pelo K-pop foi porque, e pela Hallyu no geral, foi justamente pelo crescimento que esse tema está tendo nos últimos tempos. Quanto mais contato a gente está tendo com a cultura coreana, e muito o fato de que fandoms de K-pop são comunidades muito expressivas e visíveis nas plataformas sociais. Então, é um pouco de interesse pessoal e também de tentar, porque eu sou fã, e também de tentar entender como que isso afeta a vida cotidiana das pessoas. Muito massa. Muito massa. Assunto interessantíssimo, tá? Um relato pessoal breve. Lá em casa tá todo mundo assistindo séries coreanas. Minha esposa se derrete, né, pelas séries coreanas. A gente começou ali pelo Round 6 e agora ela assiste todas, Caçadores de Demônios, enfim, conduzida pela minha filha de 9 anos, que já disse que quer montar um grupo de K-pop lá, tá, quando eu for mais velha. Eu acho que vocês devem, né, ter esse tipo de relato, ouvir esse tipo de relato também, tá? Mas eu sou um pouquinho mais antigo, né? A onda asiática, eu vou colocar assim, abranger um pouco mais. Eu sou do tempo do Jaspion, do Jiraiya, né? E por aí vai. Então, pois é. E essa onda asiática chegou para mim por esses atores, tá? Do outro lado do oceano, né? Só me veio depois com Round 6, tá? Bom, feito esse breve relato, vocês são autoras do dossiê Política, Entretenimento e Indústrias Culturais nas Coreias. Daí eu pergunto, qual é o teor deste documento, qual é o objetivo dele, tá? Como as Coreias se mostram ao mundo a partir da onda Hallyu? Começo pela minha amiga Virginie. Eu recebi o convite da revista Prajna para colaborar com o primeiro dossiê dedicado somente à Coreia, né? A revista Prajna ela é voltada para assuntos ligados ao Oriente e ela é organizada pelo Laboratório de Pesquisa sobre Culturas Orientais, LAPECO, em conjunto com a Universidade Estadual de Londrina. Né? Então, em seguida, eu decidi por chamar as pesquisadoras, a Giovana, a Luísa, a Cristal, que fazem parte dos mesmos grupos que eu, né? E que entendem bastante sobre o assunto. Então, nós conversamos e decidimos por um tema em comum, que no nosso caso seria Hallyu, né, de forma mais abrangente, ou seja, visando não somente a Hallyu na Coreia do Sul, mas como essa onda impacta outros países, outras regiões, em vertentes importantes como política, entretenimento e indústrias culturais. Então, a Hallyu, ela é um tema novo, né? A gente fala assim, novo, que as pesquisas ali começam a partir da década de 90, mas é um tema novo, né, e que está sempre se modificando e se fortalecendo com as novas tecnologias, plataformas, enfim. Então, é um assunto que realmente precisa de novas discussões, de mais discussões, e levando em consideração também os contextos e as fases. Então, essa foi a nossa ideia principal. Show. Luísa, quer complementar, Luísa? Eu acho que a Virginie tratou bem do que está interessando a gente, né, na organização desse dossiê. E é justamente entender bastante como que a cultura coreana, sul-coreana e norte-coreana impacta fora da Península Coreana, né? E aí de formas diversas, como disse a Virginie, na política, na economia, nas relações internacionais. Então, estamos aceitando artigos até dia 29 de setembro, para quem está ouvindo a gente aí em julho ainda. Então, mandem pra gente que estamos com aceitos abertos.
Joia. Giovana, como é que as Coreias, a partir desse olhar de vocês, como é que as Coreias se mostram para o mundo a partir dessa onda Hallyu, hein? Olha, eu acho que. Como que eu posso dizer? A gente vê o soft power, né, agindo. Então, ela se coloca, na verdade, como uma grande indústria midiática, indústria criativa, né, cultural, que está aí fazendo sucesso no momento e concorrendo com outras indústrias mais tradicionais e se saindo muito bem, né? É, e em diversos, né, não só nas séries, na música, como a gente falou, vai para outras esferas, como gastronomia, como estética. Então, a gente vê que hoje ela está chegando nos países e sendo adotada, né, essa cultura para os casos específicos e adaptada conforme os casos locais. Legal, boa. Bom, o fato é que essa onda Hallyu, ela chegou chegando, né? Virou febre e mudou o pêndulo, como você falou, Giovana, mudou o pêndulo do consumo cultural saindo do Ocidente e aportando massivamente no Oriente. Até que ponto, a minha pergunta é essa, né? Ou as minhas perguntas são, até que ponto o sucesso global da Hallyu reflete uma genuína expressão cultural da sociedade sul-coreana e não apenas um projeto estatal cuidadosamente orquestrado de soft power com fins econômicos e geopolíticos ao promover uma imagem idealizada da Coreia do Sul por meio do K-pop e dos K-dramas. O Estado não estaria construindo uma cultura exportável que apaga narrativas dissidentes e limita a diversidade cultural interna? Começo com a minha amiga Luísa. Então, eu acho que isso acontece em alguma medida, porque quando você vai exportar os seus valores para fora, né, quando um país vai exportar os seus valores internacionalmente, não quer ser associado com valores ruins, não é? A gente não quer, eles não querem ser percebidos como um país intolerante ou coisas desse gênero. Ao mesmo tempo, se a gente tirar como exemplo o próprio Round Six, é uma história assim, meio macabra sobre a realidade sul-coreana, né? Então, eu acho que é claro que vão existir peças de entretenimento que têm como objetivo retratar uma paisagem assim mais bucólica, mais idílica da Coreia do Sul, mas ao mesmo tempo as peças de grande aclamação, como por exemplo Parasita e Round Six, elas são críticas, elas tocam nas feridas deixadas pelo capitalismo, daí que eu acho que tem espaço ainda para dissidência, para resistência, para crítica, além de ter espaço para esse espalhamento desses valores positivos que estariam associados à cultura sul-coreana. Giovana, quer complementar? Eu fico pensando muito nessa coisa da cultura, e eu acho que um exemplo clássico, assim, que a gente vê no fandom discutindo, assim, e fora do fandom, né, é a questão dos dramas de romance, né, daquele estereótipo do sul-coreano que a gente vê nas adaptações, nas séries, que não seriam muito bem exatamente exatos ao que é realmente o homem sul-coreano, né? Que seria muito mais conservador do que são retratados nessas séries, né? Mas aí existe toda uma discussão das mulheres que querem arranjar um namorado sul-coreano, né? Que querem casar com base na série, sendo que a realidade não é bem assim. Até vai vir agora uma série na Netflix, um reality show, que é de busca de namorado, brasileiros que vão para a Coreia do Sul atrás de namorado, né? E isso acho que vai gerar também bastante debate, porque, né, as pessoas acham que é mais ou menos que nem as nossas telenovelas, que meio que são a realidade representada, mas não é bem assim no caso dos K-dramas, né? Existe aí uma diferença muito grande do real e do fictício. Joia, joia. Virginie, teu posicionamento, Virginie, acerca disso, existe uma idealização exagerada? Assim, é uma pergunta
é complexo, né? Que de fato existe uma cultura genuína, né? Dá para se ver uma cultura do que é mostrado através dos dramas, do K-pop, do turismo, enfim, ainda que seja algo aparentemente perfeito, né? Mas tem aquela coisa, né? Existe um apagamento em não mostrar tanta diversidade, problemas, minorias, entre outros, né? Então, ou seja, acaba que esses produtos culturais da Hallyu só mostra o lado bonito, né? Contudo, uma coisa assim que eu acho bem interessante é a parte do cinema coreano, como as meninas já disseram, é onde que eu vejo também uma maior diversidade, uma maior veracidade, uma tentativa de mostrar a Coreia em si, né? Então dá para entender que existe uma estratégia, né? E que isso tá dando certo, né? Traz benefícios. Outro ponto é que ultimamente me parece também que a Coreia, né, como a Luísa falou, está investindo em dramas, em séries mais voltadas para a realidade, com algum tipo de crítica. Então, isso é algo mais recente, né, não é mais aquela perfeição. E eu acredito que isso vai da questão da mudança ali nas questões da plataforma, mas também o público vai moldando e vai pedindo também essas mudanças, alterações. Joia, joia. É uma falas super importantes, né? Vê só, eu queria perguntar também às três como é que essa hipercompetitividade das indústrias culturais sul-coreanas, alimentada pela Hallyu, esconde tensões sociais internas como exploração trabalhista, padronização estética, a gente já deu uma pincelada sobre isso, né? E saúde mental de artistas em nome dessa projeção internacional do país, porque o que a gente escuta é que existe um número grande, né, de suicídios por parte de jovens coreanos e dentro justamente desse seio artístico, né, existe também uma pressão demasiada, né? Eu queria ouvir a voz de Giovana primeiro. Olha, eu confesso que eu estudo mais o lado dos fãs, de celebridades, assim, não tanto nesse nível, né? Mas a gente percebe que por características da própria sociedade que é uma cobrança muito forte, né? Às pessoas, ao profissional. E isso leva a esses problemas que você está relatando, né? Principalmente o mental e até uma resistência que há lá no país de você ir a um psiquiatra, tomar medicação, é um tabu ainda, que também está sendo discutido, está sendo colocado aí, mas é uma coisa que a gente vê de diferente mesmo que tem lá, de específico. Eu acho que minhas colegas, que nem a Luísa, que trabalha mais com relações internacionais, talvez tenha mais, e a Virginie, mais história também, tenham mais a complementar. Eu penso muito na questão de que a sociedade sul-coreana é uma sociedade profundamente marcada por classe, né? Então, a gente consegue ver um pouco disso nos K-dramas, como é sempre, sei lá, o Chaebol e a mocinha secretária que trabalha 5 empregos para sobreviver. Então, ainda é uma sociedade em que a diferença de classe é muito, muito marcada, e isso acaba fazendo com que as pessoas pensem que elas precisam trabalhar, que o mais importante que elas podem fazer é trabalhar para melhorar de vida, né? Aí a gente pode entrar em discussões sobre neoliberalização da sociedade sul-coreana, o capitalismo como produtor de subjetividade, a partir do fato de que todo sujeito neoliberal ele é o empresário de si e está nas mãos dele o próprio destino para melhorar de vida. Eu acho que a gente consegue enxergar muito isso na Coreia do Sul e muito isso no Brasil também. Essa questão de tipo, esses problemas estarem mascarados, como eu também estudo fãs, que nem a Giovana, eu percebo isso de forma diferente, porque os fãs conversam muito sobre isso. Eles conversam muito sobre as explorações dos ídolos, eles pedem para as pessoas tirar férias, os fandoms são profundamente afetados quando algum ídolo acaba por tirar a própria vida. Então, são discussões que circulam muito nessas comunidades. Por exemplo, disparidade de gênero, a questão do movimento 4B, são sempre assuntos que
os fãs que toca muito, é muito próximo do engajamento dos fãs de K-pop, e imagino que de fãs de atores que também são idols, né, de K-pop, que isso está muito próximo dessas pessoas, porque afeta diretamente os ídolos. Então, pelo menos nas comunidades que eu tenho acompanhado, são assuntos que são conversados e são pensados e são criticados, ao mesmo tempo que as pessoas os fãs têm tentam ter sensibilidade de que tipo, são contextos culturais diferentes, né? Então, essa é um pouco a minha visão. Joia, obrigado, Luísa. Virginie, saúde mental é um problema dentro da Hallyu? De fato, a Hallyu ela exige uma alta competitividade, né? Uma pressão em tudo sair perfeito, sem escândalos, enfim. Os empresários, as empresas, elas exigem muito dos artistas e muitas vezes propõem contratos abusivos, né? Outro ponto também vem a questão da estética, que afeta não somente os artistas, mas toda a sociedade coreana é afetada por essa questão estética. Então, eu vejo que há uma tentativa de esconder essas questões, mas que volta e meia a gente vê notícias de escândalos entre artistas, empresas, a questão, como a Luísa falou, do suicídio, enfim, a cobrança do público também faz com que a pressão aumente ainda mais. Claro, a gente tem que ter consciência que isso não é uma exclusividade da Coreia do Sul, né? A pressão estética, problemas com empresários, isso acontece no cenário da indústria do pop. Então, isso, né, infelizmente existe, mas o que me dá a entender é que na Coreia parece que me ganha uma outra dimensão sobre esse assunto. Bacana, bacana, obrigado, pessoal. Vejam, é possível considerar a Hallyu como uma forma de neocolonialismo cultural asiático que, sob a aparência de encantamento pop, impõe padrões de consumo, comportamento estético a outros países em desenvolvimento, né? Como Hollywood também o fez. Até que ponto a indústria cultural coreana e os fandoms ou fandoms contribuem para isso? E sobre a Coreia do Norte e o controle rigoroso do Estado sobre sua produção cultural. Isso pode ser considerado o oposto da estratégia sul-coreana ou seriam, paradoxalmente, dois modelos diferentes de uso político do entretenimento para fins nacionalistas? Luísa. Sobre a Coreia do Norte, eu acho que eu vou ficar devendo a resposta. Não é minha área de especialidade, mas, enfim, a gente pode tentar conversar sobre isso. Sobre ser um neocolonialismo ou um neoimperialismo, eu acho que não. Até porque, partindo da ideia lá do imperialismo cultural do Schiller, né, ou o próprio imperialismo do Lenin e tal, o imperialismo e o colonialismo, eles implicam na substituição da cultura local, né, na supressão e na substituição da cultura local, que eu acho que não é um objetivo da Hallyu. Não é, eles querem produzir e exportar, mas não ao ponto de substituir as nossas indústrias culturais, as nossas expressões culturais, né? Os fandoms têm muito papel de divulgação, né? Porque sabemos que existem poucas comunidades mais animadas na internet do que fãs, no geral, fãs de K-pop, fãs de Star Wars, fãs do Senhor dos Anéis, o que quer que seja. São pessoas muito entusiasmadas que querem muito dividir esse entusiasmo. Então, existem contas de plataformas sociais que são pessoas dedicadas a resenhar dramas, resenhar livros da Coreia do Sul, esse tipo de coisa. Tem o Sarang Bank, que é um podcast que fala só de cultura coreana, se eu não me engano. Então, tem esse papel de divulgar, de espalhar a palavra, de recomendar. Eu penso assim que é uma coisa mais nesse esforço de fazer mais pessoas conhecerem e não acharem esquisito aquele produto cultural que vem da Coreia do Sul, né? Porque eu já ouvi muito isso, que às vezes as pessoas não gostam de falar
que ouvem K-pop, que são fãs de K-pop, porque ainda sentem um pouco de preconceito, têm medo de serem julgadas por serem fãs de K-pop. Mas aí eu acho que tem alguns fãs que têm esse papel meio de... Eu não quero usar... Eu não queria usar a palavra de evangelizadora, mas eu acho que é tipo esse papel de divulgar, espalhar palavras, esse tipo de coisa. Joia, Luísa, obrigado. Virginie, o que é que tu acha dessas questões, Virginie? Eu concordo com a Luísa, né? Eu acredito que pode haver uma tentativa de dominação simbólica, ainda talvez de forma inconsciente, né? E o fandom intensifica isso, como a Luísa disse, na forma de engajamento, de apoio, de dispersão. Mas também é complicado afirmar essa questão de dominação, porque a Coreia também passou por isso, né? Tanto na questão do seu território, na parte também da cultura, educação, e agora se vê ao lado de grandes hegemonias ali globais, ocidentais, rompendo com as padronizações, mostrando outros vínculos, descentralizando também a cultura ocidental. Então, sobre a Coreia do Norte, existe, né, o controle ali estatal sobre as mídias, e essa é uma forma ali de mostrar o nacionalismo, ou seja, uma forma de mostrar a afirmação nacional. Então, a cultura e o entretenimento mostra, no caso ali, a identidade e poder tanto do lado da Coreia do Sul como também do Norte. Então, acredito que seja para os dois nesse fim, na questão do entretenimento e da identidade. Show, obrigado, Virginie. Minha amiga Giovana, que curte o Jaspion igual a mim, tá certo pra você. Então, também sou antiga, sou dessa época. Antigo não, nós somos... Manchete, nós somos um pouquinho mais... como é que eu vou usar? Maduros, boa. Nós somos um pouco mais maduros, né? Antigo não, tá? Pra você, sendo a Hallyu, eu vou colocar nesses termos, um produto, tá? Um produto de um mercado amplo e que tende a ser global, tal qual Hollywood fez. Existe um processo, talvez não consciente, mas de dominação cultural? Eu acho que não, como nossos colegas estavam colocando, não dessa forma assim de vamos colonizar e tal. Mas como a gente vê quando a gente tem essas culturas externas estando presentes na nossa, há muito um hibridismo cultural de adaptação, de se apropriar de algumas coisas e adaptá-las, né? Então, assim, por exemplo, agora que a gente tá em julho, mas em junho a gente tinha aí as festas juninas, assim. Eu não sei se vocês viram no meio de vocês, mas eu vi, por exemplo, gente fazendo festa junina temática de K-pop, de dorama, coisas assim, que mostra um pouco do hibridismo, ou seja, a gente está com a nossa festa junina, que é da nossa cultura, mas traz esses elementos dessa cultura externa. Assim como a gente teve já a telenovela Volta por Cima, que trouxe alguns aspectos de K-dramas também para sua narrativa, né, através de uma personagem que era fã, e daí ela na história, ela mesmo pensava que estava vivendo um K-drama, então as cenas, elas tinham muita alusão a coisas que a gente vê em K-dramas, a elementos visuais e narrativos, mas era uma telenovela, então a gente vê que sempre tem esse hibridismo, né? Essa apropriação, mas adaptando para a realidade nossa, para a nossa cultura, né? Agora também, uma das coisas que eu me lembrei a vocês falarem é que a gente teve o Interconsul agora há pouco e teve uma colega nossa, a Giovanna Bordini, que ela trouxe um trabalho sobre a questão da autoimagem das fãs brasileiras em relação a K-pop, né, as idols. E a gente sabe que as idols, elas têm, assim, tem que ser extremamente magras, né? Há muito procedimento estético, e nesse trabalho ela mostrou como isso influencia também o público. E esse público brasileiro, essas fãs que também buscam, às vezes, ter uma autoimagem como dessas idols, e que é uma coisa que está fora do nosso padrão, né? Que já é extremo até para eles, mas mais ainda para a gente. Então, há, às vezes, também essa preocupação de se tentar adotar, né, coisas que não são muito boas para a gente, né, que não fazem muito sentido. Então, isso também acontece.
Joia. Deixa eu fazer uma pergunta que não estava no nosso roteiro, mas que me veio à cabeça agora a partir da fala de vocês. A partir dessa integração, dessa adaptação que Giovanna falou. O samba caberia dentro do K-pop? Lá na Coreia do Sul? Um grupo de samba de pagode brasileiro, talvez, caberia no K-pop ou seria rechaçado? Eu lembrei que tem um grupo de pagode japonês. Não, mas tem coreano também. Tem coreano também. Tem japonês, tem coreano. Eu lembro de ver só o japonês. Mas eu acho que é porque o K-pop ele é muito uma indústria, além de ser um gênero musical, né? Então eu acho que se a gente tiver um grupo de samba que ele se conformar aos padrões da indústria, ele é K-pop, assim, em alguma medida. É, assim, como um exercício filosófico, assim, um exercício de imaginação. Porque se ele tiver, por exemplo, você tem várias, um grupo de K-pop, ele tem várias características que são meio que inerentes a um grupo de K-pop, né? Então, por exemplo, todo fandom tem um nome oficial, todo grupo de K-pop tem um light stick. Por exemplo, o Epic High, que eles são um grupo de rap, basicamente, mas eles são considerados K-pop porque eles estão dentro desse modelo de marketing, de estética, esse tipo de coisa. Eles têm um light stick. Então eu acho que é possível, assim, de ter um grupo de K-pop de samba. Eu não acho impossível, não. Os caras são bons de samba, sim, né? eu até fui procurar, Pode aprender, não né? lembrava o nome. Mas tem esse grupo que é Repercussion. Tipo, Rapper, RAPERCUSSION, que eles cantam em português, né? Até falam que é o K-samba. São coreanos que cantam samba, mas daí em português mesmo. Então tem, né? Porque o pessoal também, às vezes, se interessa por a nossa cultura. Tem o. Que legal. E Brasil, né? Volta e meia a gente vê alguma referência até num drama de brasileiros ou alguma coisa de cultura brasileira. Que tem a diáspora, né, coreana aqui no Brasil, então eu imagino que... Eu sei que não é uma diáspora tão extensa quanto a diáspora estadunidense, mas eu acho que deve ter uma conexão aí. Sim. Show. Pra gente finalizar, minhas amigas, eu queria perguntar a vocês o seguinte: dado tudo aquilo que a gente conversou e observa em termos audiovisuais e de cultura, pra onde caminha essa onda coreana, Virginie? Bom, eu acredito que a Hallyu ela já tem seu espaço, né? Ela já conseguiu a sua relevância no cenário global das indústrias, das mídias, e eu acho que agora a ideia é manter essa constância, né? Essa consolidação, mesmo com as variedades de plataformas e opinião crítica do público. Então, para mim, o público ele molda muito esse caminho da onda coreana, da Hallyu, né? Para quem acompanha mais tempo a onda coreana, é muito diferente, por exemplo, os dramas lá de 2010 com relação agora aos de agora, né? Então, eu não acho que seja tanto pelo formato, mas assim, eu vejo mais a diferença nas narrativas, né? Como a gente já falou antes, parece que existe uma abertura maior em abordar temas mais complexos em dramas também. Claro que os filmes ainda são os carros-chefes nisso, mas os dramas estão indo para essa lógica, né, abrindo espaço também para outras narrativas, outras histórias, outros contextos. Então, a Hallyu em si, né, como se muito discute dentro das universidades, é que tipo, ela não vai acabar, né, ela tende sempre a observar a tendência do público, né, e essas mudanças que vão acontecendo da rede e da plataforma. Então, para mim, eu vejo mais esse sentido de se manter nesse sucesso, nesse auge. Joia. Giovanna, para onde caminha a onda Hallyu? Como a Virginie falou, eu acho que ela tá aí e vai ficar, e eu acho que já dá pra gente dizer que hoje já faz parte até do mainstream, né? Ocidental, assim. Sim. Tanto é que você fala com as pessoas, já difícil alguém não ter visto ou não ter ouvido falar de BTS, de algum dorama, assim como a gente vê, né? Até porque as plataformas estão dublando os doramas, a gente está vendo nos cinemas chegar os shows, por exemplo, de K-pop, coisa que uma época atrás, assim, não teria. Então, eu acho que hoje a gente pode dizer que está bem consolidado, assim, e está aí para ficar mesmo.
Ô, Luísa, sobretudo os caras são bons de marketing, né? O K-pop, ele tem um ciclo de marketing muito bem pensado, né? Eles chamam de comeback, todo ciclo diferente para promover um single, quer dizer, um álbum novo, eles chamam de comeback. E tem quando a gente sabe que vai ter comeback novo, a gente sabe que a gente pode esperar photocard novo, fica todo mundo querendo saber quais vão ser as inclusões nos álbuns. Então eles sabem muito fazer marketing, sim. Show de bola, vamos aprender com a galera, vamos fazer intercâmbio, porque eu quero aprender a divulgar o Papo no Auge aqui junto com eles, assim como eles fazem. E chegamos ao fim deste Papo no Auge de hoje. Eu conversei com as pesquisadoras Giovana Santana Carlos, Luísa de Mesquita e Virginie Borges de Castilho Sacomã, na pauta política, entretenimento e indústrias culturais nas Coreias. Pessoal, muito bom conversar com vocês. Obrigado de verdade pela partilha. Quem quiser conversar com vocês, onde lhes encontrar, quem quiser saber mais sobre o dossiê escrito por vocês, onde achar vocês, obrigado, tá? Luísa, começa com você. Muito obrigada. Então, o nosso dossiê é da revista Prajna, PRAJNA, quem quiser jogar aí no seu buscador de preferência. Que estamos aceitando trabalhos até dia 29 de setembro. Só dá uma checada lá nas diretrizes da revista especificamente, para ver tamanho, esse tipo de coisa. Eu tô no Instagram como Luísa de Mesquita, mas meu Instagram é fechado, então é melhor me contatar por e-mail, quem precisar, que é demesquitaluisa@gmail.com. E queria agradecer de novo o convite, achei ótima a nossa conversa. Valeu, Giovana! Quem quiser te achar, como é que faz? Bom, eu tô no Instagram como Giovana_S_Carlos, meio grande, mas é isso que tem para hoje. E também qualquer coisa no e-mail giovanacarlos@hotmail.com. Show! Virginie, obrigado, tá? Quem quiser te encontrar, como é que faz? Pode ser pelo meu Instagram, @Virginie Castilho, ou pelo meu e-mail, virginie.bcsacomã@gmail.com. E enfatizando, como a Luísa disse, né, a gente está recebendo os artigos até o dia 29 de setembro. A gente aceita nos idiomas português, espanhol e inglês. A titulação mínima para o artigo ali, no caso, seria mestre, né? E acho que é isso, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. Show, pensei que vocês iam dizer também que estava aceitando coreano. Só uma coisa, mestrando também pode, em coautoria com doutor também? Ou mestre. Que bom. Joia. Obrigado, tá, gente? Adorei aprender com vocês. É um universo diferente que a gente não conhecia, ou conhecia muito pouco, e a gente vai se desbravando, vai se abrindo para o novo. Isso é muito massa. E o bacana do Papo no Auge é justamente isso. A gente tá aberto aqui a aprender coisas diferentes, né? Divulgar ciência, divulgar conhecimento e também aprender coisas diferentes. Isso aqui é massa. Obrigado, tá? De verdade. Valeu, sucesso para vocês, tá bom? Muito obrigada. Tchau. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.